pessoal, meu nome é Elisete, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais da UFT e hoje nós vamos explanar um material para vocês falando a respeito da vida da Lélia Gonzalez. Nós vamos nos basear no livro do Alex Hatz e Flávia Rios, o nome do livro é Lélia Gonzalez mesmo, que vai falar sobre a trajetória da Lélia, que foi uma mulher muito importante para o movimento negro brasileiro e para o movimento feminista. Então, eu vou começar falando sobre a família da Lélia. Ela nasceu no dia 1º de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é a 17ª filha de uma família de 18 filhos. E a mãe dela tem ascendência indígena e o pai dela é negro. E aí a Lélia nasce nessa família, né? Quando a mãe dela teve ela, já tinha 36 anos. Então, como era uma família pobre, acabava que os irmãos mais velhos iam começando a trabalhar para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Então, ela retrata de que na época que ela era criança, as amizades que ela tinha dentro da família dela já era com os sobrinhos dela, né? Partindo aí para essa premissa da infância da Lélia, não se tinha a oportunidade de estudar na época, né? Tinha a escola primária, como era chamada, e ela relata que ela conseguiu ir para a escola primária porque a mãe dela trabalhava para uma família, e aí a mãe dela era ama de leite dessa família e empregada doméstica. E nessa questão de que a mãe dela trabalhava para essa família, ela fez amizade com a menina que a mãe dela amamentava, né? Que se tinha isso antigamente, de uma outra pessoa amamentar uma criança que não tinha mãe. E aí a família quis pagar os estudos para ela. E aí ela acabou vindo a estudar aí nessa época. Foi pago os estudos por essa família italiana que a mãe dela trabalhava. Depois disso, uma pessoa muito importante na trajetória da Lélia vai ser o irmão dela, o Jaime de Almeida, que ele se consolida aí como jogador de futebol, na época, por questões raciais e por racismo mesmo, não se tinham jogadores negros nos clubes. Foi quando começou a movimentação em relação a esses jogadores negros a entrarem nesses times. E aí o irmão dela começou jogando no Atlético Mineiro, lá de Belo Horizonte, vindo depois a ser convidado para jogar no Clube dos Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, para onde ele e toda a sua família se mudaram desde então, né? A Lélia tinha aí seus 7 anos de idade. Quando a Lélia fala sobre o irmão dela, o Jaime, ela fala com muito apreço pelo irmão dela. Inclusive, ela cita que o pai dela, como o pai dela já estava muito velho, de cabelos brancos, quem fez esse papel de pai para ela foi esse irmão Jaime. E aí ela descreve ele como sendo uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bondosa, que era um excelente jogador, e as pessoas também ao redor que o conheciam, né? E essa luta em relação a ele jogar nesse clube foi por volta de 1940. Como eu falei para vocês, tinha essa questão racial em relação a jogar em times de futebol, que foi mais ou menos quando o futebol tornou-se o esporte brasileiro, né? Que teve essa ascensão e toda essa pompa em relação ao futebol no Brasil. Em relação as pessoas negras jogarem nos times, sempre era associado, por exemplo, era minimizado a questão de deixar eles jogarem por eles serem bons jogadores, mas ainda tinha essa questão racial, que os brancos não queriam que os negros participassem dos jogos de futebol em si. Então, a atribuição da mobilidade social da família da Lélia de sair da pobreza foi graças a esse irmão dela, o Jaime. Com isso, eles conheceram muitas pessoas no Rio de Janeiro e acabou que a Lélia trabalhou numa casa de família, cuidando de crianças, porque tinha essa questão, né?
crianças negras começavam a trabalhar muito cedo. E aí ela conta que essa família queria que ela ficasse como sendo empregada deles, né? Que ela morasse na casa, que era muito comum antigamente que isso acontecesse. E ela bateu o pé, disse que não ia ficar. E assim ela conseguiu não continuar, né, nesse caminho que era o que a maioria das mulheres negras, o caminho que a maioria das mulheres negras traçavam, né? De trabalhar em casa de família e assim por diante. E aí, com isso, ela foi começando a perceber as questões de raça, não só de raça, mas também de gênero, né? Qual era o espaço que as mulheres ocupavam naquela sociedade e qual era o espaço que as mulheres negras em si ocupavam, que no caso é a sociedade brasileira, né? Com isso, essa questão do irmão da Lélia ajudar ela a estudar, ela concluiu o primário, né? E aí depois veio o ginásio e aí veio a universidade. Ela cita que não foi fácil, de fato, não foi fácil para ela estar inserida nesses espaços, até porque as pessoas negras não estavam inseridas nesses espaços na época, e muito menos as mulheres negras, porque se tem uma pirâmide social, e dentro dessa pirâmide, em primeiro lugar, está o homem branco, depois vem a mulher branca, depois o homem negro, e a mulher negra está na base dessa pirâmide, em relação à mobilidade social, em relação ao trabalho, ao estudo e essas questões em si. Então, a Lélia conclui o bacharelado e licenciatura em História e Geografia pela Universidade Estadual da Guanabara, que hoje é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E logo em seguida ela conclui um curso de filosofia. E aí, depois que ela conclui esse curso de filosofia, ela já vem a ser professora universitária. Isso em 1962. Ela fala em relação a essa época que ela se formou, ela já tinha 27 anos e ela não tinha... Ela era uma mulher tímida, não tinha essas questões de namoros, era uma pessoa mais reservada que se focava mais no estudo. O que faz a gente lembrar que a mulher, até os dias de hoje mesmo, geralmente quando a mulher se dedica aos estudos, é uma parte que ela, assim, não que ela abandone, mas principalmente naquela época, a pessoa tinha que escolher o que ela iria se dedicar, porque se fosse se dedicar à família, você teria que ser dona de casa, se dedicar somente à família, não tinha esse espaço para o estudo, né? E um dado muito interessante que os autores trazem no livro é para falar sobre a população que recebia educação na época no Brasil, né? De uma população, de 100% da população, 63,5% eram brancos. Em dados em relação à educação, 97% das pessoas que eram diplomadas na universidade eram brancos. 94% dos secundaristas eram brancos. E 84% das pessoas que concluíam a escola primária eram brancos. Então, daí a gente já vê essa divisão em relação ao social, em relação ao acesso à educação dessas pessoas na época. Na juventude da Lélia, quando ela estava aí estudando, ela fez um curso de línguas. Então, ela estudou espanhol, estudou inglês e ela se tornou fluente em francês, o que deu para ela assim, uma oportunidade ímpar em relação à educação dela, né? E aí, depois que ela concluiu a faculdade de filosofia, ela passou a ser professora universitária, né? E aí ela passou por várias universidades, ela passou pela Universidade Gama Filho, na Faculdade Integrada Estácio de Sá. Ela foi coordenadora, foi vice-diretora, foi diretora de departamento de comunicação, então ela tem assim, uma vida extensa na vida universitária. E nessa época, ela relata em relação ao se perceber negra, né? Porque ela fala que existe uma certa pressão entre os homens e as mulheres negros para que eles controlem os cabelos crespos. Tem até essa foto aí que ela aparece com uma turma dela de alunos, e aí vocês podem perceber que ela tá com um vestido bem comportado, de sapato de salto, com uma peruca, utilizando uma peruca de cabelo liso,
que era o que ela utilizava. E aí ela se descreve como uma lady, né? Ela tá aí se adequando aos padrões da sociedade eugenista. Mas aí, no começo, a gente falou que o nome dela é Lélia de Almeida, né? E da onde vem o Gonzalez? Ela se casou com um colega de faculdade chamado Luiz Carlos Gonzalez, e ele é de origem espanhola. A família dele não aceitava o casamento deles por ela ser negra. E aí ele abdicou da família para ficar com ela. E ela fala que a partir disso foi quando ela começou a questionar sua identidade negra, justamente por influência dele, por ele falar que ela tinha que assumir a sua identidade. E quanto mais ela tentasse se adequar a esses padrões, menos ela ia conseguir, sabe? Infelizmente, por questões pessoais, o esposo dela vem a falecer em seguida, um ano e pouco depois do casamento deles. E ela decide permanecer com o sobrenome Gonzalez para justamente agradecer a ele em relação a essa mesma, sabe? Porque ela poderia ter mantido o nome de solteira, mas ela preferiu preservar o nome do esposo dela. E aí, com isso, tem um marco na vida da Lélia, né? Que agora assinava como Lélia Gonzalez. E aí ela fala que ela começou a questionar essa questão da raça, ela começou a questionar como era que o mundo estava dividido. E ela fez uma transição da pretinha legal, da Lady, entrou para o espaço intelectual, para a Lélia mesmo, ativista. Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo e hoje eu vou dar continuidade, né, a falar sobre Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, ela tinha um lance com a psicanálise e isso foi muito importante, né, pois a mesma diz que a psicanálise chamou a atenção para os seus próprios mecanismos de racionalização, de esquecimento, de recalcamento e etc. Foi inclusive através da psicanálise que acabou por ajudar, né, no processo de descobrimento da sua negritude. Foi em 1975, junto com Magno Machado Dias, ou mais conhecido como M.D. Magno, e Beth Milan, que são também discípulos e também analisam o psicanalista francês Jacques Lacan. E ela acabou por participar da fundação do Colégio Freudiano no Rio de Janeiro, que viria a se tornar um dos principais centros de propagação do pensamento psicanalítico na linha lacaniana aqui no Brasil. Foi em meados da década de 70 que Lélia se aproximou do candomblé. O candomblé se transformou em uma referência poética e imagética, né, para Lélia Gonzalez, tanto que é presente em seus textos, inclusive em ensaios que têm caráter mais político. O candomblé, que é uma religião africana e acabou se tornar afro-brasileira, foi eleito por uma parte da militância negra como um elemento da bagagem cultural da diáspora e sinal de africanidade. Em vários artigos de Lélia, ela comenta outras expressões culturais conhecidas e vividas no Brasil. Tudo isso sobre a influência do movimento internacional de negritude, né, que foi empreendido por poetas, políticos, africanos, caribenhos, pessoas essas que estavam de passagem pela Europa. Eles abordaram, né, a identidade e a emancipação negra na África e na diáspora. Todo esse processo de mudança contribuiu para a construção da imagem de Lélia, né, sua consciência. Naquele tempo, podemos dizer que Lélia passou por um processo de corporificação da consciência negra. Um dos sinais que mais acentua essa mudança é o cabelo usado,
né, que agora está entre o cacheado crespo, mais volumoso, mais ao natural e às vezes no estilo Black Power. Lélia também atua diretamente na formação, consolidação e também na difusão do movimento negro, que reapareceu no Brasil no final dos anos 70, né, durante o regime militar. Lélia Gonzalez, ela analisou e interpretou sua formação em seus textos. Ela também se refere a esse período de ditadura como silenciamento a ferro e fogo dos setores populares e também de sua representação política. Mesmo sobre repressão, várias organizações, entidades e redes de ativismo acabaram por se fortalecer, né, em diferentes partes do país. Como, por exemplo, São Paulo, que havia o Centro de Cultura e Arte Negra, que é o SECAM, que herdou a experiência teatral e cultivada no meio da militância antirracista, particularmente que foi desenvolvida pelo Teatro Experimental Negro durante os anos de 1940 e 1950. Também vale ressaltar que o surgimento de diferentes lugares de lazer, né, para os negros, além dos que foram criados como um processo de reação à discriminação racial sofrida durante os bailes, festas em casas noturnas. Isso tudo porque, desde a abolição da escravatura, que foi ocorrida em 1888, não havia no país, né, leis contra a discriminação racial. No Rio de Janeiro, que é a cidade onde Lélia residia e atuava mais cotidianamente, tinha sido uma das principais fontes de mobilização negra contra a discriminação, servindo inclusive de referência para o restante do país. Ali, a resistência durante os anos de chumbo vinha desde os bailes black da década de 70, que garantiram o lazer da juventude negra carioca, e também, ao mesmo tempo, serviam de espaço para a construção identitária, uma vez que imagens, músicas e ritmos transmitiam o orgulho negro. Em 1978, que foi o início da década seguinte, Lélia Gonzalez ela atuou fortemente na consolidação e ampliação do MNU. O MNU é o Movimento Negro Unificado e assumiu, né, o cargo de diretora executiva na primeira eleição, que foi ainda em 1978. Dali em diante, Lélia trabalhou na articulação e, em especial, na formação política dos ativistas, por meio de palestras, de cursos e também por meio da produção de texto, né, que esses textos eles eram divulgados em diferentes espaços, principalmente na imprensa negra, né, em particular no jornal do MNU. Então, o raciocínio que temos é esse para agora. Eu vou passar a palavra para a Lorena, que vai dar continuidade, né, a esse tema sobre a vida de Lélia Gonzalez. Tchau. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Amanda, sou estudante de Ciências Sociais da UFT e a gente vai dar continuidade, né, sobre o assunto de Lélia Gonzalez, como já foi bem explicado, né? Lélia, ela nasceu em uma época em que os valores da cultura ocidental eram considerados únicos e universais, né? Entretanto, ela se recusa a viver essa denegação imposta aos negros. E aí é onde ela vai falar que, né, no interior do movimento feminista hegemônico, Lélia Gonzalez percebeu que não se problematizavam, que a emancipação econômica e social das mulheres brancas foi à vista da exploração das mulheres negras, né, no trabalho doméstico, que era mal pago, sem direito trabalhista, correlacionava a condição social de exploração do trabalho doméstico, a exploração sexual da mulher negra, né? E aí, ao falar sobre isso, Lélia foi acusada pelas feministas brancas de ter um discurso emocional. E aí,
no Brasil, né? No Brasil sempre vigorou o racismo por denegação. Ou seja, o que seria esse racismo por denegação? É o racismo cuja existência é negada, embora seja uma realidade. A gente sabe que a gente vive isso também hoje, não é? Não é uma coisa que esteve no passado, é uma coisa que ainda está presente. É um racismo que é uma realidade. E além disso, o mito da democracia racial era um dos mais eficazes mitos de dominação, porque impedia a consciência objetiva do racismo e o reconhecimento de suas práticas cruéis, né? Já que a crença historicamente construída sobre a miscigenação voluntária criou o mito da inexistência do racismo em nosso país. Espero que vocês tenham entendido, é apenas um resumozinho bem simplificado. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lorena, faço parte do curso de Ciências Sociais e eu tô aqui para finalizar, né, a história de Lélia Gonzalez. E aí que entre os anos de 1974 e 1991, as atividades de Lélia, elas foram muito intensas. E foi quando ela decidiu tirar um tempo aí, né, para refletir sobre a vida pessoal dela. E se juntou também o problema de saúde, então isso tudo fez com que ela diminuísse o ritmo das atividades dela. Em 92, a Lélia, ela emagreceu muito e na primeira oportunidade que ela teve, ela visitou o médico e foi quando ela descobriu que estava com diabetes, né? E diante disso tudo, provocou uma reação variada nas pessoas, né? Porque ela era uma figura pública, altamente visível, exuberante, e aí as pessoas vendo a Lélia fragilizada, né? Muitas pessoas demonstraram reações totalmente que ela não esperava. E após, né, o estado de melhora, ela deu retomada nos planos e iniciou o doutorado em antropologia na Universidade de São Paulo, só que ela não concluiu o mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após mais de 2 décadas, né, como professora universitária, reconhecida no movimento social, a Lélia, ela tentou enfatizar a carreira dela docente e experimentar novos campos de atuação. A posse dela foi festejada, o seu estado de saúde melhorou bastante, né? Inclusive deu sinais de recuperação. No decorrer disso tudo, a Lélia perdeu 2 grandes amigos, né? Que foi no dia 13 de junho. E a morte dela foi registrada e muito sentida pelo movimento negro, pelo movimento feminista e inclusive, né, de uma parte da esquerda. E pouco mais de 6 meses, em janeiro de 95, a Beatriz foi assassinada pelo marido de uma amiga que ela estava defendendo. No caso, a Lélia e a Beatriz, elas deixaram um vazio muito grande entre os familiares. E, ao mesmo tempo, as duas se tornaram grandes referências, né, no ativismo negro feminino. E a contribuição de Lélia, né, nesses movimentos foram muito importantes. E como é falado, né, toda a trajetória de Lélia, ela não veio pronta. Ela fez-se e tornou-se. E a gente espera aí, né, que esse pensamento e esse discurso da Lélia, ele continue explicando ao mundo como se interpretar e como transformar.